O presidente Donald Trump declarou à revista Time, publicada hoje, que países como Brasil, China e Índia ficaram ricos ao cobrar tarifas de importação dos americanos. Vamos então com o André Anelli, que vai trazer essas informações para a gente agora, porque Trump também afirmou que a política de taxação implementada por ele é uma medida para proteger a indústria norte-americana e que está funcionando super bem. Fala, Anelli. Pois é, Evandro, foram essas declarações mesmo do presidente americano Donald Trump, dizendo que China, Índia e Brasil, ele deu mais ênfase na China, é claro, que é o principal alvo da guerra comercial nesse momento dos Estados Unidos. Esses 3 países teriam ficado ricos, nas palavras dele, através das taxações que são impostas às importações americanas. Trump deu exemplos de taxações de 100% a 150%, se referindo à China e também à Índia, e não deu nenhum percentual de referência ao Brasil, mas acabou colocando então o nosso país dentro desse comentário. Ainda nessa mesma entrevista à revista Time, o presidente americano defendeu essa política de tarifaço que é nesse momento imposta por ele, afirmou que essa política acaba protegendo a indústria nacional, admitiu que essa política é protecionista e disse ainda que a estratégia tem sido um sucesso e também que nos próximos dias diversos países, inclusive a própria China, devem sentar com os Estados Unidos para fazer negociações comerciais. A gente relembra que o dólar tem oscilado muito por conta das incertezas relacionadas à política tarifária do presidente americano Donald Trump, e ele que também acaba conseguindo coletar alguns inimigos políticos que antes o defendiam internamente e que agora tem questionado então todo esse tarifaço, com medo, por exemplo, de que haja inflação e também a economia americana seja impactada. Evandro. Valeu, Anelli. Bom trabalho para você. Alan Gani, quero começar contigo porque você tem sido um analista, assim, bastante intenso sobre as políticas adotadas pelo Donald Trump. Ele fala, tá dando muito certo, nós estamos arrecadando bilhões e bilhões. Esses bilhões e bilhões... O Segre fazendo o sinal do dinheiro voando, para quem nos escuta apenas. Esses bilhões e bilhões estão compensando a perda que os Estados Unidos estão sofrendo com essas medidas? Vou fazer uma conta rápida aqui. Vale. Eles arrecadaram 500 milhões de dólares em 15 dias, o que dá 1 bi num mês, que daria 12 bi. Uma média de 12 bi. 12 bi num ano. Não é nada, não é absolutamente nada diante do estrago que foi feito. Valor de mercado das empresas norte-americanas, houve perda, não foi na casa de bilhões, foi na casa de trilhões. Há uma grande desconfiança agora por parte dos consumidores norte-americanos, o índice de confiança caiu bastante, um receio de inflação combinada com perda de crescimento econômico, ou seja, estagflação. Os bancos ali aumentaram a probabilidade de estagflação. Então eu pergunto, eu não sei que política tarifária é essa que está fazendo bem para os Estados Unidos. Pelo contrário, até membros do Partido Republicano têm criticado, o próprio Elon Musk tem criticado. E outra, Evandro, não existe prosperidade econômica num ambiente de incerteza. Para ocorrer prosperidade econômica, um mínimo de previsibilidade você tem que ter. O que o Trump está fazendo o tempo inteiro, ele passou do ponto da negociação, porque agora ele vai gerando imprevisibilidade atrás de imprevisibilidade, ao ponto que ninguém mais confia em fazer um investimento de médio e longo prazo, porque você não sabe, um tweet amanhã muda tudo. No final das contas, o americano acredita que toda essa guerra tarifária não vai ser, de fato, factível, não nessa escala. Caso contrário, se acreditasse, era para a Bolsa ter caído 50%. Ô Gustavo Segre, até agora o Brasil estava se precavendo, adotando algumas medidas, passando questões no Congresso que possam dar o poder ao governo federal de devolver qualquer tipo de medida que nos prejudique em termos de tarifa, mas estava meio que escondido ali na moita, na expectativa de que Trump não olhasse para cá. Aí ele vem agora e fala, países como Brasil, China e Índia enriqueceram a base de impostos cobrados dos Estados Unidos. Isso significa que a lupa pode se aproximar aqui do nosso país? Eu não vejo que se aproxime. E quando você estabelece riqueza, eu gostaria de saber aonde está o dinheiro que foi feito.
Não, o que teve foi imposto de importação que faziam parte da estrutura de arrecadação do governo, mas daí a falar que se enriqueceram, os países se enriqueceram é muito distante. O prejuízo geral de toda essa bagunça que o Trump fez foi 9,5 trilhões de dólares. Nossa. Quando você observa, porque isso, lógico, soa muito dinheiro, e é muito dinheiro, mas para que a audiência interprete em proporção o quanto é isso. É a metade do PIB anual da China e 1/3 do PIB anual dos Estados Unidos. Olha o prejuízo que gerou isso, sem contar o que muito bem falou o economista ultrapassado, que está à minha direita, segundo o Pepe Monteiro, que é essa falta de previsibilidade. Quando você vê e fala, aonde que nós estamos indo? E vamos um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, um pouco para cima, um pouco para baixo, a pessoa diz, não, até não saber aonde que estou indo, eu não vou colocar dinheiro, eu não vou investir nesse país. E lógico, Elon Musk está furioso com isso, porque dentro das empresas que perderam um monte de dinheiro, também estão as dele. Lógico. E fala, peraí, eu estou colaborando com o governo, eu participei da campanha, apoiei para perder dinheiro? Não, peraí, não é bem assim, né? Então, isso está provocando algumas reclamações. Não, perfeito o que o Segré falou, e muita gente fala o seguinte, não, essa perda trilhardária que está ocorrendo vai prejudicar o George Soros, vai prejudicar os ricos de Wall Street. Esse pessoal está tão bem diversificado, tem dinheiro em tudo quanto é lugar do mundo, tem imóveis, tem ativo real, que não vai acontecer absolutamente nada com esse pessoal. Você sabe quem é que é prejudicado? É o americano médio, porque lá nos Estados Unidos é muito comum você investir no mercado de ações para a sua aposentadoria, para a faculdade dos seus filhos, que é muito cara. Então, quem está perdendo não é o trilhardário, não é o banqueiro. Nunca é. Esse aí nunca é, exatamente, Evandro, nunca é. Quem está perdendo é justamente o pobre e a classe média. Nunca é Pepe Monteiro que perde. Não é o Monteiro. Um estudante de Harvard. Não. Como é que você analisa, hein, Zé? Pois eu acho ainda que é uma grande interrogação onde é que isso vai dar. Já existem, sim, vários pontos sem retorno. Eu acredito, por exemplo, que a China está num desses. A China não volta com os Estados Unidos no mesmo pé antes de Trump, né? Ou seja, já é um ponto sem retorno. E não acredito também que ele vá aumentar aí as retaliações contra o Brasil, já que ele colocou os 10% para o Brasil, e isso é um bom posicionamento. E hoje todo mundo avalia que o Brasil está em vantagem, né? E que pode, inclusive, se beneficiar com relação à China. E teme a chegada de muita quinquilharia chinesa por aqui, inundar isso aqui de produtos chineses. Os Estados Unidos funcionavam como entreposto. Importava da China e aí o pessoal ia nos Estados Unidos e comprava. Agora, a China está vendendo diretamente para cada país. O mundo mudou completamente. A avaliação que ele fez nessa entrevista é uma avaliação muito geral de informações que ele recebeu do mundo inteiro, sem particularizar exatamente o Brasil. Ele colocar o Brasil como país rico, que ficou rico em cima de taxas, isso é um equívoco, né? O Brasil não ficou rico e mesmo se ficasse rico, não seria cobrando taxas de importação dos Estados Unidos, né? Isso não é uma realidade. Mas, de qualquer maneira, mostra que ele ainda está num posicionamento de negociação, um posicionamento equivocado. Está fazendo uma negociação muito agressiva e isso vai deixar adversários fortes para os Estados Unidos, que trabalharam durante muito tempo para amenizar esta imagem de poderoso, de usurpador, né? E isso aí está sendo quebrado e volta-se a estaca zero. Ou seja, se houver um novo presidente para restabelecer essa imagem dos Estados Unidos, vai ter que gastar muita desconto de tarifa. O que você avalia, Pepe? Ô, Cine, primeiro quero deixar claro o seguinte, né? O Gani, quando fala sobre política internacional, como economia internacional, ele acerta. Mas quando ele olha para o Brasil, ele é um economista ultrapassado de fato mesmo. Só em minha defesa, que o Gustavo Franco também seria um economista ultrapassado, o Alexandre Schwartz, o Paulo Guedes. Então, me honra, o Segré, me honra
O Paulo Guedes. Me honra estar nesse time. Paulo Guedes, do pessoal do Plano Real. Eu fico feliz, né, de estar ultrapassado com esse pessoal. 96. Cabeça 96, esse mesmo. Vai, Pepe. Vai. Cine, assim, primeiro é o seguinte, primeiro que o Trump, né, ele quer voltar ao passado, né? É bom lembrar que os Estados Unidos, né, na sua fundação, ele sempre foi protecionista, né? A escola Hamilton, a escola americana, né, sempre previa a possibilidade, né, e a necessidade de ter um mercado interno, né, bem protegido de ameaças externas. Até que os Estados Unidos sempre teve um imposto de importação muito elevado na sua história, né? E isso ajudou a acelerar a economia dos Estados Unidos. Mas agora, em 2024, quando você vê o Trump querendo voltar para essas práticas, né, você vê que, de fato, não tem sentido algum. Não é? As empresas americanas que o Gani e o Segré falaram aqui, que perderam valor de mercado, são empresas americanas que investem em inovação. Hoje em dia, a economia está muito voltada para o conhecimento e menos para a economia industrial, da época da Revolução Industrial. Não é? Então, o Trump querendo voltar a ideia de ressuscitar a industrialização dos Estados Unidos, né? A industrialização de base, né? Siderúrgica, né? É uma indústria completamente ultrapassada. Né? E ele esquece que os Estados Unidos têm a maior arma comparado com a China, que é a inovação. Até que as empresas mais valorosas do mundo, né? Amazon, Apple, Nvidia e outras tantas, né? São empresas que não têm uma fábrica, mas criam inovações a todo tempo. Então, ao invés do Trump olhar para esse mercado, que é muito mais valoroso e muito mais forte do que o mercado industrial, né, siderúrgico, ele erra e muito em mudar completamente a ordem da economia mundial, criando incerteza e imprevisibilidade que não mexe só com os Estados Unidos, não só com a China, mas com todo mundo. Não é? E, de fato, isso vai se voltar contra os Estados Unidos. E o Trump falando que o Brasil enriqueceu por conta das cobranças de tarifas dos Estados Unidos é um absurdo, né? O Brasil continua pobre, né? É bom lembrar, o Brasil continua pobre. E é pobre muito por conta também do mercado protecionista e fechado que é o mercado brasileiro.